Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Mundos e Fundos, o podcast da 60 Degrees. Hoje vamos iniciar aqui com a nossa rúbrica lúdica. A semana passada tivemos um desastre, ninguém conseguiu chegar à solução do problema. Vamos ver se esta semana temos mais sorte. Esperamos ter um desafio à nossa altura e o qual consigamos resolver. E ao que parece temos aqui Um quebra-cabeças. um quebra-cabeças com diversos números. E aqui ainda não percebi o que é suposto fazer. Já fechei. Já fiz isso. Já fiz. Pronto, nós Multiplicas temos- este com este, dá este. Somas este com este, dá este. Ok. Então também já resolvi. Um ponto para o Nuno. Mas eu não resolvi o primeiro. Este- Pronto. Este foi muito fácil. Foi fácil, Ainda estava a comentar o que é que seria o jogo e a tentar perceber qual seria. Isso é um handicap. Eu tenho que fazermos a apresentação do jogo agora à vez, que é para... Quando tu estás a apresentar, se calhar eu já estou a ver e isso dá-me uma vantagem. Eu estou a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, só que não é muito fluido. Mas pronto, sem mais demoras, se calhar passamos ao nosso tema de hoje, que é o imobiliário, e se calhar começar por explicar porque é que um imobiliário neste momento não, na cultura portuguesa, é sempre um investimento privilegiado em detrimento do investimento em mercados financeiros. Porque é que as pessoas preferem investir em algo que vê e que se calhar requer um investimento superior e não investir em ativos, ativos financeiros que não são visíveis, mas que requerem um menor investimento inicial, mas se calhar até podem proporcionar os mesmos ou até mais ganhos. Exatamente, portanto o nosso tema hoje é um bocadinho aproveitar aqui a boleia do governo português, que mudou radicalmente a paisagem, ou quer mudar das regras sobre o investimento imobiliário, e compararmos as duas situações. Portanto, como tu estavas a dizer, na cultura portuguesa de investimento, o imobiliário é muitas vezes o ativo preferido, porque é um ativo que nós podemos tocar e apalpar, etc. Exato. Mas as pessoas muitas vezes levam a desconfiança do sistema financeiro e dos bancos a um nível extremo, porque na verdade as empresas também são, não é? Nós podemos ir ver as shares das empresas, os trabalhadores das empresas, consumimos os produtos das empresas, mas muitas vezes não percebemos como é que o facto de eu comprar um produto na loja se transforma depois num cash flow para a empresa, porque há custos. Será que a empresa está a ganhar dinheiro? Será que a empresa está a perder dinheiro? O que é que está por trás? E isso, sim, leva a que muitas pessoas, se calhar, tenham desconhecimento ou alguma desconfiança dos mercados financeiros. Mas a verdade é que cada um destes tipos de investimento cumpre o seu propósito. Portanto, não deveriam ser confundidos como a única alternativa de investimento. Ou eu invisto num lado, ou eu invisto no outro. Portanto, cada um cumpre o seu propósito. E é isso um bocadinho que nós vamos aqui abordar, que é as características do imobiliário e as características dos investimentos em mercados financeiros, digamos assim. E a primeira questão, que eu acho que também vem um bocadinho em conjunto com esta cultura de baixa literacia financeira e historicamente a cultura de investimento financeiro em Portugal, é o imobiliário muitas vezes é associado a uma renda passiva e uma renda conhecida. Portanto, Certo. das questões que mais vezes nos fazem aqui na 60 Degrees é: ok, você tem um fundo, quanto é que o fundo dá? Nós não sabemos, é impossível saber, porque depende da performance dos mercados financeiros, que muda todos os anos. Em média, nos últimos anos, o mercado financeiro deu X, isso podemos dizer, mas a verdade é que nos próximos 6 meses, no próximo 1 ano, nos próximos 5 anos, é impossível dizer se o mercado sequer vai subir ou se vai descer, e isso assusta as pessoas. No imobiliário, eles de repente veem que tem, um apartamento, é listado por uma renda de um número qualquer, vamos chamar-lhe 1000 euros só por ser um número redondo, e ficam muitas vezes com essa percepção que é um rendimento garantido, passivo, que não é verdade, e portanto conseguem associar um número de rendimento a um investimento que estão a fazer para ter uma espécie de uma percentagem de retorno. E a verdade é que esquecem-se muitas vezes de algumas características do imobiliário. Portanto, entre ser passivo o investimento imobiliário ou o investimento em ativos financeiros, podemos verificar claramente que o investimento em ativos financeiros é muito mais passivo. E é muito mais passivo, especialmente se nós delegarmos a gestão, quer seja num ETF, que é gestão, zero gestão, que é a gestão passiva, portanto eu compro as maiores empresas e confio que elas vão continuar a ser as maiores empresas, ou delegam numa gestão num fundo. E, portanto, a partir daí, o investidor não precisa fazer nada. De X em X tempo vai verificar se as premissas do seu investimento se mantêm corretas ou
se o investimento está mais valioso do que estava há algum tempo atrás. Não requer nenhum esforço por parte do investidor. Exatamente. Só comprar uma vez e deixar o acompanhar, tempo passar. sim. Portanto, se não quiser acompanhar, não é preciso. A verdade é essa, é que, especialmente num fundo como o nosso, que faz a adaptação aos ciclos de mercado, é para qualquer altura do mercado. Certo. Se for um fundo mais específico, já é preciso algum género de acompanhamento para perceber, ok, estou a investir num setor da economia muito específico, ou numa geografia muito específica, ou em ativos mais arriscados ou menos arriscados. Pode levar algum tempo investido para perceber esses dados. Mas no imobiliário, por outro lado, também temos muito tempo despendido e às vezes algumas dores de cabeça legais, porque precisamos de fazer contratos, sejam contratos de arrendamento, analisar contratos de compra e venda, portanto precisamos de verificar se as rendas são transferidas, não são transferidas, fazer o acompanhamento dos nossos inquilinos e depois passar os documentos fiscais inerentes, portanto mensalmente existe esta recorrência de algumas obrigações e algum tempo a dedicar aos imóveis. Já para não falar, se os imóveis estiverem vazios, de fazer visitas, de eventuais obras de conservação, que podem, é verdade, ser delegadas num gestor, como aqui iríamos delegar na parte da gestão dos mercados financeiros, mas a verdade é que é muito mais caro delegar num gestor, porque as comissões inerentes são muito mais elevadas. Ou seja, no imobiliário, embora te reserve sempre aquele cash flow ao final de cada mês, ao final de cada ano, o trabalho intermédio para gerar esse cash flow envolve sempre algum dispêndio de bastante tempo. E também algum conhecimento, que é isso, que as pessoas muitas vezes se afastam do mercado financeiro porque dizem preciso de estudar e preciso ter algum conhecimento, mas para termos uma boa operativa no mercado imobiliário também precisamos de adquirir esse mesmo conhecimento. E depois, outra questão que é o que tu estavas a dizer, reserva sempre aquele cash flow ao final do mês, depende do que é aquele cash flow. Portanto, muitas vezes as pessoas olham para a renda bruta e da renda bruta têm que pagar impostos, têm que pagar o imposto sobre o rendimento da mesma e depois têm que pagar os impostos sobre a propriedade, tanto o IMI, o preço de aquisição não é só o preço de aquisição, também tem o IMT, há condomínio nas propriedades que estão em edifícios com mais do que um inquilino, ou mais do que um fogo. Há eventuais obras de ocupação e obras de conservação e também temos que ter em conta que pode haver uma taxa de desocupação, portanto, quando sai um inquilino até entrar outro, podemos ter alguns meses sem rendimento e, portanto, também temos que ter algum rendimento de lado disponível para fazer face a estes imprevistos. E, portanto, acaba por ser uma série de variáveis que são difíceis de controlar e também, à partida, dizer o imobiliário tem uma rentabilidade de Y ou Z, porque depende muito do que é que considerarmos para estas variáveis todas. Certo, e para ter essa rendibilidade também temos que ter um custo inicial certamente superior ao que teríamos se investirmos nos mercados financeiros, porque provavelmente uma casa, aos preços de hoje, não está acessível a todas as pessoas, pelo menos para pagar a pronto, digamos assim, sem recorrer a crédito. Pronto, isso é outra questão, que é o montante a investir é muito maior na parte imobiliária. Para comprar um imóvel preciso de muito mais montante do que para comprar uma unidade de participação de um fundo, não é? Portanto, sei lá, no caso da 60 Degrees, podemos começar a investir a partir de 250 euros. Penso que os outros fundos do mercado português também são semelhantes e, portanto, acaba por ser muito mais acessível a partir de um certo dinheiro que eu possa ter disponível realmente em depósitos ou em certificados de aforro porque quero ter disponível para alguma emergência, a partir daí começar a rentabilizar as minhas poupanças antes de ter um bolo de dinheiro que me permita investir em imobiliário, por exemplo. Certo. E, portanto, é muito mais fácil e muito mais barato investir via mercados financeiros. E o barato, porquê? Porque também para aceder a um imóvel nós pagamos o IMT, que é o imposto sobre as transações, portanto, em cada transação o comprador paga um imposto, e isso é uma percentagem relevante do edifício. E, além disso, o vendedor pagou uma comissão ao agente imobiliário. Portanto, se eu no dia a seguir me arrepender ou tiver uma emergência e precisar de vender o imóvel, tenho provavelmente uma perda potencial só associada aos impostos e aos custos de transação. Certo. Enquanto no mercado financeiro não é verdade. Se o mercado financeiro não tiver alterações, o nível de comissões para aceder ao mercado financeiro é muito menor. Estamos a falar em décimas de basis point, 0,0 qualquer coisa por cento. E, portanto, acaba por ter um custo muito mais diluído, especialmente se investirmos via um fundo, porque é um investimento coletivo e, portanto, quando nós estamos a pôr os nossos 250 euros ou 1000 euros ou, sei lá, no limite 1 milhão de euros num património que já é constituído por mais investidores, os custos de entrada no mercado vão ser diluídos e há uma parte do investimento que já está feito por esse veículo. Certo. Então, porque é que achas, tendo em conta estes
se não os do mercado imobiliário, porque é que há tantos portugueses a querer investir neste setor e tendo em conta estas novas tendências e estas novas medidas que o António Costa está a meter para tentar limitar o mercado imobiliário e de baixar o preço das casas e de alguns imóveis, porque é que há tanta gente ainda assim a ter interesse nestes mercados? Eu acho que, em primeiro lugar, há uma certa confusão entre comprar casa própria e investir em imobiliário. Porque acho que há uma cultura muito grande e bem dos portugueses comprarem casa própria. Isso tem sido um dos diferenciais, se calhar, de geração, de património que é passado de geração em geração. Se não fosse a compra da casa própria, se calhar a geração seguinte não tinha esse património acumulado. Certo. Mas a verdade é que muitas vezes as pessoas confundem o comprar casa própria com o investimento imobiliário. Do ponto de vista estritamente como investimento, o investimento imobiliário é procurado porque eu consigo um crédito relativamente fácil, que é eu com 100 mil euros e com o rendimento que eu tenho do meu trabalho, se calhar consigo mais 150 ou 200 mil euros de crédito e permite-me investir de uma maneira alavancada. Certo. E, portanto, se nós olharmos para o mesmo princípio, dizer, ok, eu vou investir de uma maneira alavancada, deixa-me escolher se é melhor o mercado financeiro ou o mercado de real estate, de imóveis, portanto, se calhar até pode ser uma boa alternativa investir no mercado financeiro. No mercado financeiro também conseguimos dar os títulos que nós compramos com o capital inicial como colateral para ter um empréstimo, Sim. que é o que na realidade nós fazemos, damos a casa que estamos a dar à entrada como colateral para um empréstimo no banco. E, portanto, se calhar também conseguimos fazer uma alavancagem no mercado financeiro e se olharmos, é uma questão de gestão de risco. Nós temos a percepção que o imóvel tem menos riscos porque não vemos os preços a variar todos os dias, mas a verdade é que também tem riscos e vê-se aqui por esta mudança legislativa que o Governo quer fazer. Nesse capítulo, o que eu acho, em termos da minha própria opinião sobre como é que isto afeta o mercado imobiliário, portanto, o Governo está a mexer em algumas dimensões que realmente podem afetar o preço, mas a verdade é que não é o preço das casas como um todo. Portanto, as casas que vão ser mais afetadas são aquelas que poderiam estar em zonas turísticas, por causa do alojamento local, ou de valor muito elevado, acima de 500 mil euros, ou 280 no interior, por parte dos vistos Gold. Sim. E, portanto, esse conjunto de imóveis é relativamente pequeno e não é esse conjunto de imóveis que afeta a população portuguesa como um todo na falta de acessibilidade a habitações. E, portanto, eu penso que as medidas nestes dois vetores não vão afetar o mercado como um todo em termos de preço, de quanto é que eu posso aceder a uma casa condigna para viver. Do lado da estrutura de mercado, isso sim, eu acho que é o que vai ter maior impacto. Portanto, nós vimos de uma época em que durante 40 anos as taxas de juros foram sempre a baixar. Eu ouvi o meu pai dizer que o primeiro crédito de habitação que ele contraiu tinha uma taxa de 30%. E, portanto, isso é impensável nos dias de hoje. Portanto, as taxas vieram sempre a baixar e isso fez com que houvesse muito mais dinheiro disponível para comprar casas a preços mais elevados. E, portanto, daí o preço das casas, nós associarmos que o preço das casas sobe sempre, mas a verdade é que estamos num contexto de evolução da taxa de juros que foi benigno para o consumidor nos últimos 30, 40 anos. E, portanto, o que nós vemos agora é que estamos num ponto muito baixo, apesar das taxas terem subido 2 ou 3% do zero, ainda estamos num ponto de taxas de juros relativamente baixo a nível histórico, e se as taxas de juros continuarem a subir, ou mesmo nos níveis em questão, vai haver uma travagem na compra de casas, e isso vai fazer com que os preços não evoluam tão depressa. Até não para estabilizar ou até descer. Exatamente, e portanto esse sim é o principal fator que afeta a dinâmica do mercado imobiliário, e é esse que eu acho que as pessoas às vezes até são surpreendidas pela quantidade de dívida que têm, quando as taxas de juros sobem, não se tinham bem previsto ter tanta prestação para pagar. Agora, se calhar, para terminar este tema, seria possível investir em imobiliário sem ter de recorrer a crédito ou não tendo de investir tanto dinheiro, nomeadamente através de mercados financeiros? Sim, portanto, isto é possível. Portanto, quem quer investir só no imobiliário porque acha que o imobiliário é um bom negócio, pode investir de duas maneiras, que na realidade são a mesma, que é através de fundos imobiliários. Portanto, é juntar-se a vários investidores e comprar uma unidade de participação de um fundo que tem um propósito, ou compra escritórios, ou compra edifícios de comércio, ou de logística, ou o que seja. Normalmente os fundos imobiliários nem são muito, em Portugal não compram ativos residenciais, mas depois estes fundos imobiliários podem ser cotados ou não cotados. Portanto, existem fundos que são conhecidos como REITs, que são, na realidade, grupos de investidores que se juntaram num
num fundo e que depois essa unidade de participação é transacionada no mercado de ações como se fosse uma ação normal e permite aos investidores ter liquidez mais facilmente. Portanto, não precisam de um pré-aviso de 3 meses ou de 6 meses para sair do fundo imobiliário e podem transacionar essas E que unidades de benefícios participação. pode ter investir imobiliário através de REITs ou através de investimento direto? Portanto, se pensarmos no pequeno investidor, consegue ter acesso a imóveis muito mais prime, na linguagem imobiliária, portanto, situados em zonas excelentes de todas as cidades, por exemplo. Consegue investir em imóveis de qualidade superior, no sentido não só da localização, mas do espaço, do acabamento, etc. E não tem que colocar crédito sequer para investir, portanto, pode investir na medida das suas disponibilidades. Hoje em dia também existe uma outra alternativa que é uma espécie de crowdfunding, tipo plataformas na internet que identificam imóveis para comprar e as pessoas compram pequenas unidades desse imóvel, pequenas frações. É mais difícil perceber qual é que é a rentabilidade associada a estes fundos por causa disto. Há aqui alguém no meio que tem uma estrutura de comissões para estar a trabalhar em nome dos investidores e, portanto, há aqui uma série de serviços que estão a ser prestados e que muitas vezes podem ser difíceis de avaliar. Mas é uma questão de, lá está, investir em algum conhecimento, de perceber quais é que são as despesas que são imputadas a um fundo ou não são imputadas a um fundo. Mas diria que quem quer investir no sentido de extrair rentabilidade do mercado imobiliário, isso é uma alternativa muito viável. Pronto. Se calhar ficávamos por aqui neste tema, Nuno, e deixávamos aos nossos espectadores para refletirem se quiserem investir em imobiliário. Tanto pode ser através da compra de uma casa ou através destes fundos de investimento que o Nuno acabou de explicar. E bons investimentos. Até para a semana.